Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Graça e paz, povo de Deus, sejam bem-vindos a mais este nosso Café com Palavras, amém? E o nosso texto de hoje fica aqui no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 22, que está escrito assim: O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Aleluia, glória a Deus. Nós sabemos, conhecemos essa história, tenho certeza que você também conhece, essa história de Daniel na cova dos leões, como Deus maravilhosamente o livrou da cova dos leões. Agora, o que é que estava acontecendo? Se você ler o capítulo 6 do livro de Daniel, você vai ver que Daniel, ele foi um jovem levado muito cedo para a Babilônia, quando o rei Nabucodonosor invadiu ali Israel e levou algumas pessoas, dentre eles estava Daniel. E a Bíblia diz que Daniel se tornou um rapaz muito sábio, e nós sabemos por que Daniel se tornou assim, porque ele continuou fiel ali ao seu Deus, ao único Deus, ao Senhor Jeová, ao Deus que nós servimos. E Daniel, então, a Bíblia diz ali no capítulo 6, que o rei colocou ele numa posição de tipo um prefeito, mas o mesmo rei queria colocar ele na posição de governador, de toda a Babilônia ali, porque ele se destacava. Daniel era uma pessoa muito honesta, Daniel era uma pessoa que tinha muita sabedoria, e ele se destacava, e é claro, o rei viu aquilo e queria colocá-lo numa posição mais alta. Porém, os invejosos, aqueles que sempre estão tentando jogar as outras pessoas para baixo, eles não queriam isso lá no reino de Nabucodonosor. E o que eles fizeram? Eles tentaram de todas as formas achar alguma coisa na vida de Daniel que o denegrisse. Não acharam nada. Então pensaram, vamos buscar alguma coisa na lei do seu Deus para ver se a gente pega esse cara em alguma falha, em alguma falcatrua. Mas a Bíblia diz que eles também não acharam nada. Então tiveram uma ideia, direto do inferno. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um decreto aqui, que por 30 dias ninguém pode orar a outro Deus, a não ser ao nosso Deus, que é Nabucodonosor, porque o rei era tido como Deus naquela época. Já pensou? Por quê? Porque eles sabiam quem Daniel servia. Sabe, amados, o mundo sabe o Deus que nós servimos, e ele tenta todos os dias nos fazer clamar aos deuses do mundo e deixar o nosso Deus. Sabia disso? E o que acontece? A Bíblia diz que eles fazem esse decreto, o rei assina, porém, Daniel, quando ficou sabendo que esse decreto estava assinado, a Bíblia diz que ele foi para sua casa, lá no versículo 10 do capítulo 6, se ajoelhou e orou ao seu Deus, como todos os dias ele fazia. Aleluia! É na hora da adversidade, meu irmão e minha irmã, que o Senhor prova os nossos corações. E o coração de Daniel foi aprovado naquele exato momento. Sabe por quê? Porque Daniel sabia que seria lançado na cova dos leões para ser morto. Mas para ele, a vida dele nada tinha de preciosa, porque ele sabia que o Deus que ele servia era dono da sua vida. O apóstolo Paulo também disse algo assim, e todos os apóstolos, nós sabemos por que morreram, porque a sua própria vida não era preciosa.
aos seus próprios olhos, mas sim aos olhos do Senhor. Então, por esta atitude que Daniel toma, Daniel continua orando como ele fazia todos os dias. Ele é lançado na cova dos leões para ser devorado. E o rei passa a noite toda em desespero, porque o rei conhecia Daniel e sabia quem ele era. E sabia que Daniel era uma pessoa honesta, era alguém que ele podia confiar. E ele chega diante lá então da cova dos leões e ele pergunta: Daniel, será que o seu Deus pôde te livrar da cova, da boca dos leões? E aí no versículo 22, Daniel responde: o meu Deus enviou o seu anjo e me livrou, ó rei, porque diante dele, diante do meu Deus, eu não tenho nenhuma falta. E também, ó rei, tampouco diante do Senhor, também a minha vida é uma vida reta. Aleluia! Oh, que coisa maravilhosa, meus amados. Às vezes nós reclamamos tanto, né? Deus não fez isso, Deus não fez aquilo. Ah, não veio livramento, ah, não aconteceu aquilo. Mas olha a diferença. Será que a nossa vida está reta diante de Deus? Será que a nossa vida está reta diante dos homens? É assim que o Senhor espera nos encontrar, com a nossa vida reta diante dele, com a nossa vida reta diante da sociedade, fazendo aquilo que é certo. E ali o rei se alegrou, porque é claro que o rei queria alguém como Daniel na sua corte, para poder ali então governar a Babilônia. Aleluia! O Senhor conta comigo, o Senhor conta com você, para que nós venhamos a fazer na face desta terra a diferença, no nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor te abençoe e te guarde, no nome de Jesus. Fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser.